Olá pessoal, espero que estejam gostando da nossa disciplina. E nessa terceira aula nós vamos falar da organização do trabalho, do biorritmo, do trabalho em turnos e noturnos, da antropometria, da biomecânica ocupacional, das ferramentas de trabalho e do trabalho informatizado. Então vamos lá? A organização do trabalho ela está relacionada à maneira como o trabalhador é distribuído no tempo, envolvendo as pessoas, o ambiente, os recursos tecnológicos e a organização. Ela define como está organizado o ambiente de trabalho, observando as particularidades das pessoas ao executarem suas tarefas e a relação dessas pessoas para com as outras, para com elas mesmas e para com as empresas. Portanto, é essa organização que faz as regulações do trabalho, tornando ou não mais adequadas às características psicofisiológicas do indivíduo. Para que isso ocorra, é necessário ter o máximo de conhecimento possível sobre as necessidades e características do trabalhador e do posto de trabalho, ou seja, as adaptações elas devem respeitar os limites adequados e as necessidades fundamentais de cada trabalhador. Cada indivíduo ela apresenta características bem pessoais em relação ao seu sistema circulatório, respiratório e muscular, como também a produção hormonal. Todos estes sistemas eles estão relacionados com as posturas, movimentos, pausas, o sono, a alimentação, ou seja, a forma pela qual o metabolismo reage e se adapta física e mentalmente às tarefas a serem executadas. Portanto, como citado anteriormente, todo indivíduo ele precisa de adaptações fisiológicas para a realização das tarefas. Por exemplo, quando vamos iniciar uma tarefa, como por exemplo digitar, varrer, correr, os músculos trabalham em condições desfavoráveis de oxigenação e eliminação de calor, sendo necessário entre 5 a 10 minutos para que o metabolismo esteja compatível com o ritmo de trabalho. Agora, já naquele trabalho mental, como por exemplo ler, resolver exercícios de matemática, ele requer um aquecimento entre 30 a 60 minutos para que o organismo possa atingir seu rendimento ideal. Portanto, tudo precisa de um tempo de adaptação e esses limites têm que ser respeitados. Agora vamos falar de duas posições do corpo humano que interferem diretamente na saúde do trabalhador: o trabalho muscular estático e o dinâmico. O trabalho muscular estático é aquele que exige contração contínua de algum músculo para manter determinada posição. Ocorre, por exemplo, com os músculos dorsais e das pernas, para manter as pessoas na posição de pé. Como, por exemplo, esse guarda da figura que vocês estão observando aí, para ele conseguir ficar aí parado, vários músculos estão se contraindo. E isso é extremamente prejudicial quando realizado sem as devidas pausas, pois acarreta no organismo do trabalhador um estado de contração prolongada da musculatura, ocasionando uma menor irrigação sanguínea, maior número de batimentos cardíacos e, portanto, maior consumo de energia. Já o trabalho muscular dinâmico, ele se caracteriza por sequências alternadas de contração, de tensão, ou seja, e de descontração, que é o relaxamento muscular. Como, por exemplo, o carteiro, que vocês estão observando aí na figura, que fica o dia todo se movimentando. O aporte sanguíneo dessas pessoas que ficam se movimentando o tempo todo, ele é bastante favorável para a musculatura, não apenas pela facilidade de fluxo durante a descontração, como pela ação rítmica de bombeamento sanguíneo exercido pelos músculos em atividades. Este fluxo facilitado, ele possibilita também a retirada adequada dos metabólitos, que são aqueles resíduos resultantes da atividade muscular. Então, pessoal, é, portanto, um trabalho tido como uma atividade mais saudável, aquela atividade do carteiro, porque ele está se movimentando o tempo todo ali. E porque busca um equilíbrio entre produção e consumo de energia. Outro aspecto importante na organização do trabalho é entender que a idade também ela pode influenciar no rendimento do trabalho. Trabalhadores mais jovens, eles se recuperam do cansaço de forma mais rápida. Só para vocês verem, o indivíduo com até 28 anos, eles conseguem fazer suas reposições metabólicas mesmo permanecendo acordados. Após essa faixa etária, após os 28 anos, para recuperar o cansaço, da fadiga e do estresse decorrente das atividades profissionais,
é necessário dormir para repor as energias. Agora, já a quantidade de sono também é um outro fator que interfere nas atividades do dia a dia e no trabalho. Lembre-se que o sono de dia ele é mais curto e de menor qualidade do que o sono noturno, pois ele é mais superficial. Durante o dia, todos os órgãos e funções eles estão preparados para a produção, ao passo que durante a noite, as atividades e a prontidão funcional da maioria dos órgãos eles estão amortecidos, ou seja, o organismo está preparado para o descanso, para suprir as reservas de energia, não para o trabalho. Então, alguns sinais eles são característicos de comprometimento dos aspectos físicos, fisiológico, mental, psíquico e emocional dos dos trabalhadores que exercem suas atividades laborativas em turnos, né? Essas pessoas elas podem ter perturbação do apetite e do sono, né? Ou pelo excesso ou pela falta, né, do sono e do apetite, irritabilidade psíquica, tendências à depressão, muito em decorrência da vida familiar alterada e do isolamento social, problemas cardíacos, redução da capacidade de funções cognitivas, como por exemplo a atenção, a memória, o pensamento, tudo fica comprometido. Algumas empresas também adotam o sistema de rodízio. Vocês já ouviram falar de sistema de rodízio? É aquele sistema onde o trabalhador trabalha em turnos diversificados, ou mesmo plantões. Ou seja, nessa semana eu trabalho à noite e na outra semana eu trabalho de dia. É importante observar que todo organismo ele precisa de cerca de 4 a 5 dias para que seu ritmo biológico se adapte em funções de turnos, plantões ou rodízios. Desta forma, o ideal é programar turnos de 2 a 3 semanas para que o organismo do trabalhador ele não venha desenvolver doenças ocupacionais. Ok? Então, pessoal, agora nós vamos conhecer um pouco sobre o biorritmo. Vamos dar prosseguimento. Você sabe o que é biorritmo? Veremos que ele está diretamente associado à organização do trabalho. O biorritmo é a forma como cada trabalhador ele executa suas tarefas em função do padrão que seu organismo tem em relação ao sono, à alimentação, à fadiga, à necessidade de pausas, à produção hormonal. Vou citar um exemplo para vocês, né? Tem pessoas que ficam de forma muito mais agradável trabalhando à noite. Outras pessoas ficam de forma muito mais agradável trabalhando durante o dia. Então isso faz parte do biorritmo. Tem pessoas que precisam de comer, né, durante o dia muito mais vezes do que outras. Isso também faz parte do biorritmo, tá? Então o biorritmo de cada pessoa, ele tem que ser respeitado. Pois em alguns momentos, mesmo que o trabalhador tenha de se manter atento ou acordado, haverá momentos de baixa fisiológica. E são esses momentos que propiciam os acidentes. Por isso temos que olhar para cada trabalhador, para o biorritmo de cada trabalhador. Olhem só para vocês verem. O outro exemplo, né, é o da alimentação. A ingestão de refeições pesadas, quando eu como muito, provoca sono, cansaço, não é mesmo? Então, devido a essa sobrecarga nos órgãos, né, do sistema digestivo. Logo após essas refeições, o organismo apresenta baixos índices fisiológicos e, portanto, ele fica menos apto ao trabalho e podem causar acidentes. Na maioria dos casos, uma pausa para o almoço de apenas 45 minutos a 1 hora já seria o suficiente para este período de digestão. Portanto, pessoal, é muito importante que no serviço os trabalhadores tenham uma alimentação balanceada e compatível com o serviço a ser desempenhado. Seria muito interessante que todos tivessem uma avaliação de um nutricionista para determinar as calorias que precisam ser ingeridas, para manter o organismo em condições de produtividade e bem-estar. Uma das coisas que é muito comum em um exame admissional é o diagnóstico do que esse novo profissional pode ou não ingerir, oferecendo ao trabalhador alternativas alimentares compatíveis com seu estado clínico de saúde. Por exemplo, ele vai comer arroz com sal normal ou arroz com pouco sal, arroz sem sal algum, feijão normal, feijão sem gordura alguma e feijão com pouca gordura. Você pode estar até pensando aí, né, que isso seria um exagero pela parte da segurança do trabalho. Mas se você for analisar que o funcionário,
né, aquele trabalhador, ele faz 5 ou 6 refeições semanais na empresa e somente 1 ou 2 em sua residência, no caso os finais de semana, né? Se ele apresenta um quadro de pressão alta, por exemplo, não é adequado que ele se alimente no almoço ou jantar com alimentos que contenham sal. Tá? Então é muito importante a presença do nutricionista. Né? Outro fator importante é estabelecer maior flexibilidade para as pausas e não implementar horários fixos ou muito rígidos. Né? Pode-se, por exemplo, escalar para o primeiro horário as pessoas que trabalham na parte da manhã, né? Aquelas que gostam de se levantar cedo e deixar outros horários, como no caso pessoas que, né, não gostam de levantar cedo, para aquelas pessoas que são de turnos vespertinos. Essas ações simples, gente, elas podem trazer benefícios ao organismo do indivíduo de forma muito significativa. E elas podem ajudar na diminuição de acidentes e afastamentos do trabalho por causa das doenças ocupacionais. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre a antropometria, muito importante para o nosso estudo. Esta é a outra área de atuação da ergonomia. Você já ouviu falar da antropometria? A etimologia da palavra antropometria, né, ela vem do grego, né, e significa antropos, né, ou homem, e metron, que é medida. Então, ou seja, é a mensuração das medidas físicas do corpo humano ou de suas partes. Olha aqui para vocês observarem. Vocês estão vendo essa imagem? Olha que interessante. Tem um homem aqui, né? Medindo esse outro homem que está sentado aqui, ó. Então está tirando as análises, né? Está fazendo a análise deste homem e está fazendo as medições do corpo dele. Olha o outro aqui também medindo a altura do joelho, né, aos pés, né? Então isso faz parte da nossa antropometria, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Olhem só para vocês verem que interessante. Quando você vai a uma costureira, a primeira coisa que ela faz é o quê? É medir as partes do seu corpo, não é mesmo? Na antropometria, pessoal, acontece a mesma coisa. O ergonomista, ele vai medir as partes do seu corpo, para a partir daí, ele adaptar o trabalho ao homem. Recordem disso, pessoal, nunca o homem ao trabalho, sempre o trabalho ao homem, conforme as medições específicas. Então, ou seja, eu não vou mudar nada do corpo humano, eu vou mudar do maquinário que aquele homem vai estar utilizando, ok? Então, cada indivíduo, ele tem um biotipo específico para altura, para peso, para medidas de mão, dedos, braços, pernas, peito do pé, coxas, quadril, ombros e aí por diante. Então é preciso ter cuidado para dimensionar postos de trabalho, uniformes, calçados e equipamentos de proteção individual, por exemplo. As variações das medidas, elas vão diferir entre os sexos, né, no caso homens ou mulheres. Nós sabemos que as medições dos homens, né, normalmente é maior do que as medições das mulheres, normalmente. Pode acontecer o contrário também em algumas mulheres. A faixa etária, por exemplo, entre as crianças e jovens, adultos e idosos, a etnia, da onde aquela pessoa veio, né? Do genótipo, da região climática, né? Olha só para vocês verem um exemplo. Aqui, uma máquina projetada para acomodar 90% da população masculina nos Estados Unidos, eles acomodam também 90% dos alemães. Mas não ofereciam, pessoal, a mesma comodidade para os latinos orientais. Vamos olhar para essa imagem aqui. Olha para vocês verem que interessante. Aqui nós temos o branco americano, nós temos o negro americano, temos um japonês e temos o brasileiro. Olha só para vocês verem. A estrutura média, ou seja, a altura média de um branco americano é em torno mais ou menos de 1,74. Agora, olha a diferença do brasileiro, já é 1,67. Isso é a média, pessoal, tá? Para eles chegarem a essa média, eles fizeram uma amostra, por exemplo, do branco americano de 25 mil pessoas, né? Já para os brasileiros de 249. Olha, reparem bem também o japonês. Olha a altura do japonês, 1,61, ok? Então é por isso que quando eu falei com vocês, né, da máquina lá americana, né, elas vão acomodar, no caso, 90% dos alemães,
mas elas não vão oferecer a mesma comodidade para os latinos e americanos, para os latinos, perdão, e para os orientais. Por quê? Porque a média da altura deles é diferente dos americanos, ok? Então, como eu havia mencionado na aula anterior, se uma cadeira, uma mesa que você tem aí em sua casa não tem a regulagem de altura para fazer a sua cadeira subir ou descer, o encosto ir para trás ou para frente, quer dizer que a medida dela ela foi a partir da média da altura da população. No nosso caso aqui é a população brasileira. Então, o ideal é que o layout ou o posto de trabalho ele seja projetado e desenvolvido para cada indivíduo particular. Não fazer essa média, não. Fazer para cada indivíduo, sob medida, né? Ou então de forma personalizada, para gerar conforto, segurança e bem-estar. Mas, no entanto, nem todas as empresas têm essa disponibilidade. Então, dessa forma, para não precisar ter tanta especificidade, a ergonomia ela busca o ajuste, né? A adaptação, a regulagem dos postos de trabalho e do layout, para que cada trabalhador faça as devidas adaptações do seu local de trabalho para as suas proporções físicas. Ok? Olha só, nessa cadeira aqui que vocês estão vendo, reparem bem que ela tem regulagem para quase tudo, né? Ela tem aqui a regulagem para o assento, ela tem a regulagem para o encosto, sendo que na regulagem para o encosto eu também posso fazer também alterações nessa parte de cima, como também nessa parte aqui de baixo. E temos até mesmo a regulagem para a cabeça. Temos outra regulagem aqui também para os cotovelos. Vocês estão vendo? Então, isto é um exemplo típico de uma cadeira que ela foi feita para o trabalhador fazer, né, no caso, as suas adaptações. Tá? Então, ou seja, ela acaba se tornando uma cadeira totalmente ergonômica, porque a pessoa ela vai fazer a adaptação conforme a sua necessidade e as especificações da ergonomia. Mesmo com tantos exemplos citados, talvez você ainda esteja perguntando, mas para que definir essas medidas? Onde eu vou poder utilizar essas medidas? Um dos exemplos, pessoal, é na análise ergonômica em um trabalho informatizado. O que é isso? É aquele trabalho onde a pessoa vai utilizar um computador para trabalhar ou estudar, né? Então, olha só, em um trabalho informatizado, nós temos medições para quase tudo. Olha só para vocês verem que interessante. Então, dá para vocês observarem aqui nessa gravura, né, que nós temos uma pessoa sentada aqui, né? Isso é um posto de trabalho informatizado. E neste posto de trabalho nós temos medições para quase tudo. Como é que essa pessoa deve ficar na posição sentada. Olha só, as costas dessa pessoa, né, no caso a altura da lombar, ela sempre tem que estar apoiada aqui nessa cadeira, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o porquê disso. Outra medição é a altura da poplítea. O que é a poplítea? É essa junção aqui do joelho, ó. Essa poplítea, ela deve estar alinhada com a cadeira. Ela deve estar alinhada com a cadeira, ok? Então, ela deve estar nesse plano aqui, ó. Outra coisa é a altura do cotovelo, né? Ela tem que estar na mesma altura, olha só para vocês verem, ela tem que estar na mesma altura da mesa, né? Outra coisa é a altura da coxa, tá? A coxa, ela tem que estar no espaço entre o assento, né, e a mesa. Então, ela tem que estar nesse espaço daqui, ó. É como se fosse dentro, né, no interior desta mesa, né? E temos a altura dos olhos. Pessoal, presta atenção nisso. Os olhos, eles sempre têm que estar alinhados com o topo da tela do computador. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente todas essas medidas novamente, tá? E eu vou mostrar também o posto de trabalho informatizado mais especificamente, ok? Então, é importante ressaltar que sempre que a adaptação ela não for possível entre as dimensões corporais e a realidade do posto de trabalho, a eficácia da tarefa ela estará comprometida. Muitas decorrências podem advir dessas situações, como, por exemplo, falhas, retrabalho, ou seja, precisar de fazer aquilo novamente,
acidentes desencadeados ou agravamento de doenças ocupacionais. Ou seja, custos que são acrescidos ao produtor ou ao serviço, mas que não devem ser repassados para o consumidor, né? Em outras palavras, prejuízo para a empresa. Claro que para a indústria, a padronização ela é ideal, pois barateia muito o custo de produção e estoque. Mas na prática, essa redução financeira, né, para uns implica em custos de medicamentos, cirurgias, consultas médicas. Então, as dimensões das mesas, das bancadas, das cadeiras, dentre tantos outros móveis e objetos utilizados na atividade laborativa, ela deveria propiciar um ajuste ou adaptação do posto. E nunca a adaptação do trabalhador. Nunca. Ok? Então, agora vamos conhecer um pouquinho sobre a biomecânica ocupacional, que juntamente com a antropometria que nós acabamos de falar, eles servem de parâmetros para melhorias de postos e posturas mais adequadas ou confortáveis. A biomecânica ocupacional, pessoal, é o estudo dos movimentos corporais e das forças relacionadas ao trabalho. Quando um operador de máquina ele vai utilizar determinada ferramenta ou transportar algum material, qual a postura correta a ser adotada? Que músculos estão presentes nessa atividade? Este operador conhece as consequências de posturas inadequadas? Pois bem, estes são alguns dos exemplos do que se trata a biomecânica. Existem 3 situações principais em que a má postura ela pode produzir consequências danosas. Primeiro, aquele trabalho estático, que envolve uma postura parada por longos períodos, como citado anteriormente, né? Temos como, por exemplo, aquele guarda da figura passada, né? Vocês lembram daquele guarda que ele ficou o tempo todo parado, né? Que fica um longo tempo numa posição só. Outro exemplo é uma pessoa que fica sentada por longos períodos de tempo, como no caso dessa gravura aqui, né? Outra coisa são aqueles trabalhos que exigem muita força, né? E temos os trabalhos também que exigem posturas desfavoráveis, como o tronco inclinado e torcido. Tá? Todos esses tipos de trabalho, eles podem causar danos ao corpo do trabalhador. Reparem bem essa gravura, pessoal. Isso aqui, ó, são as vértebras do nosso corpo. Olha só. Isso aqui é uma vértebra e essa aqui é outra vértebra. O que é as vértebras? Estão na coluna da gente. Tá? Vocês estão observando aqui, ó, nós temos como se fosse uma pequena espuminha aqui no meio. Isso aqui é chamado de disco intervertebral. Olha só, se uma pessoa ela fica inclinada muito tempo para frente, o que vai acontecer? Tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Esta pessoa ela vai inclinar para frente, essa vértebra ela vai fazer esse movimento e essa outra vai fazer esse movimento. Vocês não concordam comigo que esse disco intervertebral ele vai ser jogado para trás? Da mesma forma, quando a pessoa fica com bastante extensão de tronco, ou seja, o corpo um pouquinho mais para trás, essa vértebra ela vai vir para trás, né? Ela vai ficar apoiada aqui atrás, né? Olha aqui, ó. E essa outra também vai ficar apoiada aqui para trás. E vai jogar o quê? Vai jogar esse disco aqui para frente. Então, uma inclinação anterior de tronco, ele vai trazer um aumento da pressão do disco intervertebral. E uma extensão de tronco, ele vai diminuir essa pressão do disco intervertebral. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que uma pessoa que fica com o tronco inclinado, esta pessoa ela vai ter um maior aumento da pressão do disco intervertebral. É por isso que nós não podemos inclinar o nosso tronco para frente, ficar inclinado o nosso tronco para frente. É por isso que um pouquinho mais para frente eu vou ensinar vocês a como pegar um objeto. Tá? Então vamos lá. Portanto, os princípios mais importantes da biomecânica para a ergonomia são manter as articulações em uma posição neutra, é o melhor, conservar pesos próximos ao corpo, evitar curvar-se para frente, como havia falado anteriormente,
evitar inclinar a cabeça, evitar torções de tronco, que é esse tipo de movimento, que é o pior movimento que uma pessoa pode estar fazendo, é este, fazer a torção de tronco, tá? E se ele fizer ainda inclinação anterior, que é inclinar assim, e fazer a rotação de tronco, né, vai piorar. Esse movimento, pessoal, ele é muito utilizado principalmente por pedreiros. Quando o pedreiro ele vai pegar um tijolo, né, ele abaixa assim e ele roda o tronco para jogar esse tijolo lá para cima. Então, esse é um péssimo movimento que pode causar muitas alterações na coluna. As vértebras que eu mostrei para vocês anteriormente, quando eu tenho esse deslocamento desse disco intervertebral para frente, é chamado de hérnia de disco, tá? Então, olha só, nós devemos também evitar movimentos bruscos que produzam picos de tensão, restringir a duração dos esforços musculares contínuos, prevenir a exaustão muscular. É importante relatar que a fadiga muscular ela pode ser reduzida distribuindo-se o tempo de pausas durante a jornada de trabalho. Paradas curtas e mais frequentes, elas são mais adequadas do que uma única parada longa. Então, ao invés de ele parar, por exemplo, 50 minutos, dê pausas para ele de 10 a 15 minutos durante o tempo de serviço dele, ok? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os controles das ferramentas de trabalho. Você sabia que há todo um estudo envolvendo a área de design para criar ferramentas com pegas anatômicas? O objetivo é proporcionar conforto e principalmente seguranças na sua utilização, não expondo os trabalhadores a acidentes. Os princípios ergonômicos, eles estabelecem que as máquinas são prolongamentos do trabalhador. Se essa relação não se dá de forma sinergética, ou seja, em conjuntos, a possibilidade de fadiga, falhas, acidentes e doenças, elas aumentam potencialmente. Então a ergonomia ela busca estabelecer uma adaptação adequada e eficaz na relação do homem, máquina e sistema. Os equipamentos utilizados hoje pelas indústrias, eles são mais sofisticados, exigindo do operador maior precisão, atenção e controle dos movimentos a serem executados. Então, sempre que possível, os movimentos de controle, tanto manuais como pedais, eles devem seguir os movimentos naturais do organismo humano. O princípio básico para que o movimento não afete a saúde do trabalhador é a realização de movimentos rítmicos, seguindo a trajetórias e curvas, né? E evitando ao máximo paradas bruscas, mudanças repentinas de direção e pressão por parte de mãos e pés muito prolongadas. Olhem só o que a ergonomia precisa analisar para tornar as ferramentas de trabalho ergonomicamente corretos. Os controles, eles devem considerar a anatomia e o funcionamento dos membros. Os dedos e as mãos, elas devem ser usadas para movimentos rápidos e precisos. Os braços e os pés, eles são usados para operações que requerem mais força, porque eles podem fazer mais forças. Então, ou seja, se eu vou precisar de muita força para fazer certo movimento, eu devo construir algum acessório para que seja acionado pelos braços ou pernas, não pelas mãos. Né? O que eu estou querendo dizer é utilizar a força das pernas e dos braços. Outra coisa, a distância entre os controles, elas devem considerar a anatomia do ser humano. 2 botões ou alavancas, né, operados com os dedos, eles devem estar a uma distância mínima de 15 milímetros. Controles operados pelas mãos, elas devem manter uma distância de no mínimo 50 milímetros. Então, para operações de controle contínuo, discretos, e com pequeno uso de força e movimentos, e que tenha necessidade de alta precisão, são adequados botões de pressão, interruptores de alavancas e botões giratórios. Agora, para operações com grande uso de forças, durante longo tempo, né, e relativamente pouca precisão, são adequados interruptores com grandes alavancas, manivelas, rodas de mão e pedais. Quando o ergonomista ele projeta uma determinada ferramenta, ele deve avaliar o objetivo da mesma com as características de manejo. Se o manejo será fino ou grosseiro, ou ambos, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem, olhem só para vocês verem, né? Olha o posicionamento da mão quando eu tenho um manejo grosseiro.
Olha só o posicionamento da mão quando eu tenho um manejo fino. Então essas ferramentas elas têm que ser próprias para cada tipo de atividade, ok? Então assim, cria-se uma ferramenta com uma pega geométrica, ou seja, que se assemelha-se com a forma cilíndrica, esférica, cone ou paralelepípedo, ou uma pega antropomorfa, que apresenta uma conformidade com a anatomia da parte do organismo usada no manejo. Olha, reparem essa. Essa segunda que eu acabei de falar com vocês, ela geralmente apresenta depressões, saliências, encaixes para a palma da mão, dedos, ponta dos dedos, oferecendo maior conforto e segurança para quem está utilizando. É no caso, por exemplo, das muletas, das bengalas, das espátulas, ok? Tem um assunto, gente, que eu vou falar agora para vocês, que eu acho que é imprescindível, né? Nós até começamos a falar sobre ele nesta aula. No entanto, eu acho que é muito importante dar um enfoque maior no trabalho informatizado. Como eu havia falado anteriormente, o trabalho informatizado é aquele que a pessoa realiza com auxílio do computador, ou aquele onde a pessoa fica muito tempo sentado, como, por exemplo, em um escritório. Vamos conhecer um pouco sobre como deve ser a mesa, a cadeira no escritório e como deve ser o posicionamento do trabalhador. Vamos lá? A cadeira de trabalho, para ser chamada de uma cadeira ergonomicamente correta, ela deve ser estofada, ela deve ser revestida com tecido poroso, ok? Ela tem que ter um regulador de altura. Os pés do trabalhador, ele deve estar apoiados sempre no chão, tá? Ou então no apoio para os pés. Ela tem que ter a borda anterior da cadeira arredondada. Olha só aqui para vocês verem. Essa bordinha aqui, ó, ela tem que ser arredondada, ok? O apoio do dorso e da lombar, ela tem que ter um regulador, né? Que é esse aqui, essa parte daqui, tá? A cadeira, ela tem que ser giratória e os braços também têm que ser acolchoados. A coluna e a cabeça do trabalhador, gente, elas devem estar sempre eretas, como eu havia falado anteriormente para vocês. Os pés, eles devem estar apoiados em um apoio para os pés ou até mesmo no chão, desde que a altura esteja correta. E o pulso deve estar alinhado com o antebraço. Então, olha, vamos aqui nessa imagem aqui novamente. Reparem bem. Vou falar novamente. Coluna, né, e as pernas, elas têm que estar retas, tá? Podemos colocar a coluna aqui até em torno mais ou menos de 100 graus, tá? Aqui é 90 graus, veja como ele está certinho, ó. Aqui é 90 graus. Eu posso colocar essa coluna até mesmo aqui, ó, em torno mais ou menos de 100 graus, tá? Agora, os pulsos, eles têm que estar alinhados com a mesa, prestem bastante atenção nisso, e repare que os pés sempre devem estar apoiados. Ou pode ser no próprio chão, desde que a altura da cadeira possibilite isso, ou pode ser também num apoio para os pés, ok? Já a mesa de trabalho, ela deve possuir bordas arredondadas também, essas bordinhas daqui, ó, elas têm que ser arredondadas. A superfície da mesa, ela tem que ser fosca, justamente para não dar reflexo, né? A mesa, ela é recomendável a regulagem de altura. No entanto, nem todas as vezes a gente encontra essa regulagem de altura, né? Quando a gente não encontra, fica em torno mais ou menos de 74 e 76 centímetros. Tem que existir o espaço para a movimentação das pernas, né? E quando eu faço um trabalho ou uma atividade de escrituração, né, que é aquela onde a pessoa ela precisa tanto de utilizar um trabalho desse lado, como, por exemplo, atender um telefone desse outro lado, né, a mesa ela deve ser em forma de L, tá ok? Então vamos lá. Quanto ao monitor, ele deve ficar distante dos olhos em torno mais ou menos de 40 e 70 centímetros, é essa distância daqui, tá? E deve ser localizado de forma perpendicular à janela, justamente para evitar o quê? Evitar com que eu tenha reflexo. E o topo da tela,
como eu já tinha mostrado para vocês, deve estar alinhado com os olhos. Portanto, pessoal, acho que deu para vocês perceberem a importância da organização do trabalho, da antropometria e da biomecânica. O quanto que eles são necessários no ambiente de trabalho. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.